Hoje eu acordei com a alergia meio atacada, mas eu falei assim, não vou deixar de gravar o vídeo. Por quê? Porque muitas das vezes nosso corpo utiliza, né, algumas ferramentas para nos ajudar na sabotagem. Né? Eu falei, não vou deixar de gravar hoje por causa disso. Então hoje eu tô com o olho um pouco irritado, não sei se eu tô querendo resfriar, não sei muito bem o que é não, mas vamos lá, né? O que eu venho pensando, sabe, que eu venho trabalhando nele, é a questão da... Por muito tempo eu tive medo de ser vista, sabe? Eu sempre não quis destaque, eu sempre fazia as coisas, mas nunca queria o holoforte. Eu ficava sempre escondidinha atrás de alguém, eu sempre tive as ideias, mas passava para outra pessoa falar. Então, assim, eu mesma nunca tomava a iniciativa. Há pouco tempo eu venho, né, mudando esse conceito comigo mesmo, entendendo que eu sou capaz, mas por quê, né? Aí vem aquela questão de olhar para dentro, né? Que ajuda muito na questão quando a gente faz terapia, é que eu sempre escutava quando criança que tudo que eu fazia, né, toda vez que eu tentava ser eu escutava assim, o que as pessoas vão pensar de você? E aí eu cresci com isso, sabe? Então toda vez que eu tento fazer alguma coisa, eu me preocupo primeiramente com o julgamento das pessoas, ou tanto pelo lado bom ou quanto ruim, mas assim, o ruim ele sempre prevalece, né? Então, eu posso estar gravando esse vídeo, estar ajudando alguém, ou alguém se identificar e gostar. Então, assim, se uma pessoa identificar e também conseguir olhar para isso através de algum vídeo meu, eu já fico muito feliz, porque eu consegui atingir alguém, eu consegui me conectar com alguém que também às vezes tem a mesma dor que eu, e eu sei o quanto isso é ruim, né? De você querer explorar o mundo, que você tem tanta coisa, né? Eu essa noite mexendo no YouTube, que me aparecem às vezes alguns vídeos do fundo do mar, me aparecem vídeos de outras cidades, né, de outros países, a cultura. Eu falo, o mundo é tão gigante, né, tem tanta coisa que provavelmente a gente nem morre sem conhecer. Por que eu vou me limitar ao pensamento de uma pessoa? Por que essa pessoa tem tanto poder sobre a minha vida que eu não tenho? Então por que eu não posso fazer o que eu tenho vontade? As consequências serão minhas, né? Então, assim, muitas das vezes eu me pegava isso. Nossa, mas se eu fizer desse jeito, o que a pessoa vai pensar de mim? Ah, e se eu mandar desse jeito, será que a pessoa vai gostar? Gente, né? Tem aquela frase, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, como eu, uma pobre mortal, vou agradar. O intuito é a gente conectar, né, com quem tem às vezes o mesmo propósito ou está na mesma evolução, né? A gente acaba tendo mais facilidade de se conectar, mas essa questão assim do que o outro vai pensar, como que faz? Como que eu vou ter controle sobre o outro? Eu não tenho, eu tenho controle sobre mim, né? E muitas das vezes a gente nem tem, às vezes a gente age por uma impulsão, né? Mas a gente sempre tá aqui com o cérebro todo vapor, pensando numa coisa, quando você já está pensando em outra, como que eu vou fazer aquilo, como que eu vou deixar de fazer, tal hora tem tal lugar. Então assim, hoje é uma coisa que eu venho, né, trabalhando em mim, é essa coisa de evitar sofrer pelo outro, porque eu não tenho controle, né? Uma coisa que ontem também eu fiquei assim, meu Deus, isso existe. Nós compramos um lanche aqui em casa e aí eu sempre gosto de olhar as avaliações do iFood, mas dessa vez eu olhei depois que a gente comprou e o lanche era muito gostoso. Gente, se vocês verem as respostas, quando o dono quando a pessoa, o cliente dá uma nota negativa, dá um feedback negativo, você vê a resposta que o dono do estabelecimento, não sei quem dos donos que responde da maneira, eu fiquei chocada, eu fiquei assim, meu Deus, isso existe. Tipo assim, ele dava patada nas pessoas, né? Uma resposta, eu olhando pela experiência do cliente, que eu prezo muito aqui no delivery, eu não teria coragem de fazer aquilo, porque é algo muito, pra mim, desrespeitoso, sabe?
realmente, às vezes o lanche não agradou o cliente, né? Não foi como ele esperava. Às vezes a gente erra na produção alguma coisa que não, né? Que pode atrapalhar na expectativa. Mas jamais eu daria uma resposta ruim. Nem é do fato de, o que vai pensar de mim? Não, eu estou prestando um serviço, né? Então eu já tenho que ter consciência que eu irei agradar e desagradar. Porém, a gente tem que afunilar isso para uma melhor experiência. Porque realmente pode ser que naquele dia choveu mais, a entrega atrasou, o lanche chegou frio, ou a chapeira ali, né, o processo, a fritadeira, não sei qual ferramenta que usa, mas pode ter estragado e aí atrapalhou ali no processo. Então, assim, são N fatores, né? Mas eu sempre prezo pela experiência do cliente. Aí, um tempo atrás, eu ouvi uma frase que ela me pegou bastante, né? Que eu acho que dá uma linkada com esse conceito do serviço, né? Prego que se destaca leva martelada. E aí, por muito tempo, eu fiquei refletindo isso. Falei, gente, mas por que, né? Leva martelada. E aí eu decidi, né, meu grande amigo, meu proseador ali, o ChatGPT, falei, vou perguntar, né, assim, mais aprofundado. Porque que eu entendi foi assim, quando a gente se destaca, a gente é mais visto, né? E a chance de ter mais críticas são maiores, né? De você não prejudicado, mas né, você vai ter de tudo um pouco ali, né? Pessoas te avaliando bem, te querendo o seu bem e pessoas ali querendo te prejudicar, né? Que nem às vezes um daqueles comentários lá pode ter sido para prejudicar a empresa, né? Porque às vezes ela está tendo um grande destaque e está tirando. Eu já ouvi de outras pessoas que isso pode acontecer, né? Que tanto é que aconteceu no seu próprio estabelecimento. Mas aí eu fiquei, prego que se destaca leva martelada. Só que aí que tá, o ChatGPT me deu assim uma luz. Se ele leva martelada, ele está cumprindo o seu propósito. Por quê? Qual que é a função do prego? A função do prego não é você pôr, né, por exemplo, eu comprei um quadro, quero pôr o quadro. Então você vai colocar lá, você vai ter que dar uma martelada para ele fixar na parede. Eu tô construindo, né, preciso fazer aqueles caixotes para pôr, como que chama? Para pôr massa, né, para subir coluna. Aí o que acontece no caixote? Precisa martelar bastante até o prego fixar. Então na hora que o prego fixou, pronto, ele cumpriu o papel dele. Então muitas das vezes a gente deixa de ser visto, né? Não quer ser visto para não levar a martelada. Mas se você não leva a martelada, se você fica ali escondido, como que você vai atingir seu propósito? Às vezes o seu propósito é estar ajudando numa igreja, é estar num trabalho, é estar aqui gravando um vídeo, né? Às vezes você tem um conteúdo que você domina tão bem, né? Que te floresce ali, e aí você fica assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Mas será que eu entendo isso mesmo? Mas eu acho que eu não entendo muito, não. É tão simples isso aqui que eu faço, bobagem, vou ensinar isso não. Para. Então, assim, às vezes a gente desconfia do nosso potencial e tem alguém, né, esperando para ouvir a sua versão, né? Porque a sua versão é única, você é único. Então, né, às vezes você sabe fazer uma arte tão bonita, um crochê, bijuteria, um cuidado, às vezes você gosta de cuidar da autoestima da outra pessoa, tira a sobrancelha tão bem, mas você só tira a sua, porque você não tem confiança. E as pessoas às vezes até pedem pelo seu serviço. Então, assim, eu falo isso porque o delivery, esse ano que eu decidi, né, começar, eu sempre fiz doces com renda extra. Então faz uns 10 anos mais ou menos, até mais, porque minha mãe fazia doce, então eu pegava os doces dela, vendia na escola, enfim. E aí depois de muito tempo, depois de ter saído de um relacionamento, me veio uma luz assim, né? Deus falou assim, faz doce, minha filha, faz doce. E eu comecei a fazer trufa. E aí fiz trufa por muito tempo, tanto é que eu tenho cliente até hoje que sempre vem atrás de mim através dos chocolates que eu vendia naquela época. Tinha uma boa saída, porque eu gosto de usar produtos de qualidade.
E aí, eu sempre comecei a fazer, mas fazia, parava, na hora que eu tinha que dar aquele passo de, opa, agora eu vou viver disso. Eu dava 10 passos para trás, falei, não, vou ficar na CLT. É desafiador? Não vou falar pra vocês que é um mar de rosa, não. Tem hora que eu me pego querendo voltar pra CLT e vou ser sincera. Mas eu venho trabalhando isso aí sobre mim, né? Pra me ter mais ponta firme aqui comigo. Mas é todo esse processo, né? Então a gente sabe fazer alguma coisa, mas com medo de ser visto, com medo do julgamento, com medo da martelada, a gente não faz. Então, se você tem alguma habilidade, começa fazendo como renda extra. Uma das coisas hoje em dia que eu aprendi, ainda mais agora estando trabalhando no delivery, que ter uma segunda renda faz toda a diferença. Eu sempre tive, né? Hoje eu tô sentindo ali um impacto, porque eu me dedico 100% pro meu negócio. Então, eu que faço as artes, eu que faço cardápio, eu que tiro foto, eu que gravo vídeo, eu que posto, não, tudo é eu, né? Fora a produção, atendimento ao cliente, então todo esse processo sou eu que faço. Então, acaba que eu não consigo executar outras coisas. Então, isso me deixa um pouco assim, desanimada, porque eu sempre gosto de estar fazendo um algo a mais ali, mas eu sempre procuro fazer esse algo a mais para os meus clientes e graças a Deus eles são fiéis, né? Eles sempre estão aqui, gostam da qualidade. Mas então, por muito tempo eu tinha medo de ser vista. E aí, depois que eu decidi, né, me dedicar esse ano para o delivery, eu vi um carinho das pessoas que eu não imaginava. E aí agora no final do ano, né, que me bateu a dúvida se eu continuava com delivery ou se eu voltava para a CLT, porque, né, a gente fica muito em casa e eu gosto desse relacional, eu pensei, por que não, né, gravar um vídeo aqui pro YouTube? Porque muitas das vezes eu queria fazer vídeo de receita, mas eu não tinha o cenário, tanto é que eu tô gravando na cozinha porque é um ambiente que eu me identifico bastante. O ângulo, eu comprei N tripés, mas pra mim sempre falta. Eu acho que o processo que eu quero detalhar tanto, eu ainda não consegui, né, focar nisso. Mas essa parte aqui de conversar é uma coisa assim que me encanta. Né, teve até uma amiga minha que falou assim, por que você não vai para a área terapêutica, né? Você tem uma boa habilidade, mas ainda não é assim o que eu quero. Eu ainda não consegui me conectar com isso. Mas o fato de conversar, ouvir outras pessoas, outras experiências, isso é muito gratificante. Quando eu tenho alguma amiga confeiteira que vem tirar opinião comigo, ou alguma amiga pessoal, isso, nossa, saber que ela pode contar comigo, eu saber que de uma maneira eu posso ajudá-la, né? Mesmo às vezes eu não vou ter a palavra certa para aquele momento, mas vou ter, né, o ouvido para escutar aquele desabafo. Então isso ajuda, né? Isso acalenta, porque eu sou muito de desabafar. Eu não gosto de ficar guardando as coisas para mim, não. Ou eu desabafo com alguém, ou agora eu escrevo e jogo fora depois, mas aprendi a não guardar para mim, sabe? Isso me faz muito mal. Então é uma das coisas, né, que eu indico. Não tenha medo de levar a martelada. A martelada é importante, ajuda a gente a crescer. Eu já recebi, né, feedbacks aqui negativos que eu fiquei chateada, mas entendo, porque quando o cliente fala algo que ele não gostou, isso te ajuda a dar um gatilho para você prestar atenção. Você pode ter perdido outro cliente porque aquele não teve coragem, né? Então nem sempre um feedback, né, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, mas o negativo cabe você identificar se ele realmente é negativo, né? Esse controle de avaliação é seu, porque é você que faz, você sabe a qualidade. Às vezes pelo perfil do cliente também você consegue saber se ele está agindo de má fé ou se realmente pode ter acontecido. Então tudo depende da gente, né? Até que ponto a gente quer gastar energia para remoer. Então hoje eu tento não ficar remoendo essas coisas que acontecem. Então, uma das técnicas assim que eu te recomendo é essa. Faz, escreve. Hoje eu não estou me sentindo bem, não estou agoniada, não quero compartilhar com ninguém, acho que isso é muito pessoal. Não quero sentir que a pessoa está me julgando por causa desse sentimento. Escreve.
Pega um caderninho, pega uma folha, sabe? Desapega do caderno, pega um caderno, anota ali, escreve. Eu gosto de jogar fogo. Pego, põe fogo para acabar com aquele sentimento, para não ter resquício. Mas tem vezes que eu rasgo, às vezes eu tô num momento que não tem como, né, pôr fogo lá de fora, então eu pego, rasgo, jogo no lixo também e sigo o baile. Então é isso. Faz essa técnica, me conta aqui. Se você já faz, me fala aqui também, né, nos comentários o que você acha. Funciona pra você, porque pra mim funciona super. Mas, assim, são técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E eu acho, assim, que depois que eu aprendi essa, né, e agora eu comecei a executar, porque eu sabia já faz um tempo, mas eu não executava. Então não adianta você saber e não executar, né? Comecei a executar, a fazer, falei, opa, é isso aqui. Então quando eu sinto que aquele assunto está me remoendo muito, bora lá escrever. E, como se diz, faz de Chico Xavier ali, vai escrevendo como se não houvesse amanhã. Claro, assim, não é uma psicografia, né? Eu falo assim que é pra gente não prestar atenção na letra, se está escrevendo certo, é só aquele desabafo da alma mesmo, né? Do coração, que ele às vezes dói na gente. E com isso hoje eu venho entendendo que eu posso ser vista, eu posso ser amada. Isso não significa que todas as pessoas estão me julgando, né? Posso ter pessoas que estão ali torcendo por mim, isso é importante. Por que eu vou, se tem 2 pessoas torcendo por mim, por que eu vou preocupar com as outras 5, 10 que não tá, né? É mais sobre elas do que sobre mim. Eu tô num processo assim, eu já fiz oratória, porque nossa, eu era muito travada para falar, medo de falar errado, porque o português ele não foi uma das minhas matérias, né, mais amadas da escola, então o português eu ainda preciso talvez mais para frente olhar para isso, para melhorar, mas eu tenho eu gosto de falar eu gosto, oxe, e se gosta. Hoje eu entendo que a gente pode ser visto, pode ser amado, porque às vezes tem alguém que está esperando por você, né, nesse momento, e aí você é uma linda flor nesse jardim. Olha o tamanho desse mundo, a gente não tem, né, dimensão, mas a gente é uma flor, né, nesse jardim. Então, por que não florescer? Por que não dar bons frutos? Por que não exalar a nossa essência, né, que é única? Fazer algo bom, né? Sempre é bom deixar a nossa marquinha, o nosso carinho, né? Porque para mim hoje em dia é isso, né? Ajudar o próximo, né? Então, como um desabafo, mas eu acho que pode ser a dor de alguém também. E assim, tá tudo bem, né? Agora é a gente entender, trabalhar sobre isso e bora, né? Fazer esse jardim ficar mais lindo ainda, mais florido. E agradeço por estar até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.